Olá, sou Carlos Eduardo, professor da UFRJ. Estarei junto com você nessa breve jornada de aprendizado do Prêmio Nacional de Inovação, edição 2018-2019, abordando nesse momento o Fundamento 4, Estratégia Orientada à Inovação. Antes de apresentarmos o Fundamento 4, propriamente dito, vamos entender alguns conceitos importantes que constituem o prêmio. A inovação é resultado de uma ideia, conhecimento, oportunidade, informação ou conceito que foi transformado em um conjunto de processos, em novos ou melhorados produtos, processos, relações com o mercado ou aspectos organizacionais do negócio. A inovação deve gerar resultados concretos, medidos por meio de efeitos positivos gerados sobre a organização. A gestão da inovação representa a governança sobre o ciclo virtuoso de retroalimentação do processo de transformação composto por planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e reprogramação. Alicerçando dos processos de transformação da inovação e sua gestão está um conjunto de fundamentos que sustentam a capacidade da organização em prover sistematicamente inovações que produzam resultados relevantes para a organização e para o seu negócio. O prêmio é composto por 11 macroprocessos, conforme a figura apresentada nesse slide. Porém, duas fases são especialmente importantes para as organizações: a autoavaliação e validação virtual. Nessas duas fases, a organização candidata ao prêmio realiza a interação com o sistema do prêmio, visando primeiramente responder conforme sua aderência às questões do instrumento de avaliação e depois apresentam evidências de resultado que sustentam a nota que atribuíram. Essa aula foi preparada para melhorar a participação das organizações no prêmio, abordando um dos fundamentos e as questões associadas a ele. É importante relembrarmos o objetivo do Prêmio Nacional de Inovação, que é reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas organizações que atuam no Brasil. Dessa forma, o prêmio busca reconhecer as organizações em duas perspectivas distintas, chamadas de categorias. Uma para as organizações que produziram inovações relevantes, ou seja, com efeitos positivos. Essa é subdividida em 4 subcategorias: produtos, processos, marketing e organizacional. A outra para aquelas organizações que, além desses resultados, possuem implementados os fundamentos da capacidade de inovação, demonstrando elevada capacidade de gestão. Assim, o instrumento de avaliação do prêmio realiza o diagnóstico da organização por meio desses dois eixos: fundamentos da capacidade de inovação e resultados de inovação. Os resultados de inovação são avaliados pelo desempenho em métricas ou reconhecimentos da organização dentro de 4 temas específicos: competição, demanda e mercados, produção e distribuição, organização do local de trabalho e aspectos financeiros. As questões utilizadas para avaliar as organizações no PNI foram baseadas no Manual de Oslo, documento internacional produzido pela OEDC, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para avaliar os eixos dos fundamentos da capacidade de inovação, são abordados 10 fundamentos: liderança comprometida com a inovação, cultura de inovação, aprendizagem organizacional, estratégia orientada à inovação, estrutura favorável à inovação, recursos financeiros disponíveis para a inovação, pessoas orientadas à inovação, marketing para a inovação, processos habilitadores da inovação e relacionamentos com o ambiente externo. Esses fundamentos são avaliados por meio de 40 questões distribuídas igualmente, isto é, cada um dos 10 fundamentos é associado a 4 parâmetros. O Fundamento Cultura de Inovação é o segundo dos fundamentos avaliados pelo instrumento do Prêmio Nacional de Inovação. Sua preocupação é com a capacidade da organização em promover o incentivo à sugestão de novas ideias e tomada de riscos calculados, o encorajamento ao desenvolvimento da autoconfiança e a reflexão sobre as mudanças necessárias à organização. A cultura organizacional é fundamental para a inovação, pois influencia todos os demais fundamentos. Ela diz respeito ao clima, aos valores e às crenças que permeiam toda a organização. Nesse sentido, a cultura de inovação é proveniente de uma orientação organizacional que enfatiza o empoderamento, a autonomia, o tempo para iniciativas pessoais, a disposição para trocar ideias, bem como a tolerância aos erros, a ambiguidade e a divergência. O Fundamento Estratégia Orientada à Inovação é o 4º dos fundamentos avaliado pelo instrumento do Prêmio Nacional de Inovação. Sua preocupação é com a capacidade de definição de estratégias que propiciem a busca pela inovação, tendo por base a análise do ambiente interno e externo à organização. A definição de estratégias orientadas à inovação conduz à configuração dos recursos, produtos, processos e sistemas que as empresas adotarão para lidar com as incertezas existentes em seu ambiente. Deve considerar ainda a promoção de impactos sobre quais funções e negócios devem ser desenvolvidos e para quais mercados.
Muitas são as questões que devem ser atribuídas à estratégia orientada à inovação, mas para o PNI foram priorizadas 4 delas: antecipação tecnológica, alinhamento estratégico, clareza de objetivos e pioneirismo estratégico. Vamos explicar detalhadamente cada uma delas. Esta questão avalia a capacidade da empresa de antecipar o impacto do desenvolvimento de novas tecnologias em sua estratégia. O foco é que a organização analise o ambiente e tenha controle sobre os recursos, produtos, processos e sistemas que auxiliarão diante do surgimento de mudanças e oportunidades de mercado. Assim, o instrumento estabelece uma escala de resposta sobre essa questão, onde no rótulo inferior a organização avalia o impacto dos novos desenvolvimentos tecnológicos em sua estratégia informalmente, limitando-se a reagir às mudanças do ambiente de negócio para garantir sua sobrevivência. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central, que nesse caso corresponde à existência de estudos estruturais dos progressos e avanços tecnológicos que sustentam a avaliação dos impactos decorrentes sobre as estratégias. Por exemplo, a organização possui pesquisas periódicas a respeito dos novos progressos e avanços tecnológicos de uma determinada área de conhecimento de interesse. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Se a organização julgar que está abaixo do rótulo central, mas acima do rótulo inferior, deve-se então escolher entre a nota 2 ou 3, por meio da percepção de sua maior proximidade com um desses rótulos. Se a organização entender que está acima do rótulo central, deve então consultar o rótulo superior, associado à nota 7. Nessa questão, o rótulo superior sinaliza para as organizações que possuem processos sistemáticos, estruturados metodologicamente, de avaliação das tendências de desenvolvimento tecnológico sobre a estratégia e identificam oportunidades para a melhoria da sua competitividade. A nota 7 caracteriza organizações que buscam definir estratégias para antecipar as mudanças tecnológicas do setor e concorrentes. Se a organização atender a este rótulo, deve selecionar a nota 7. Igual ao caso anterior, se a organização achar que está abaixo do rótulo superior, mas acima do rótulo central, deve então escolher entre a nota 5 ou 6 por meio da percepção da sua maior proximidade com um desses rótulos. Apenas para lembrar, a organização pode registrar no campo de notas o que levou à escolha de sua avaliação. Assim, poderá resgatar essa informação quando for registrar as evidências de comprovação na fase de validação virtual. Essa opção é válida para todas as telas de resposta da autoavaliação no sistema. Essa questão avalia o grau de alinhamento do desenvolvimento de projetos para novos produtos ou processos com a estratégia da empresa. O foco é na importância de que os projetos para novos produtos e processos decorram das decisões estratégicas da empresa. O instrumento inicia com um rótulo inferior, que representa as organizações onde os projetos de desenvolvimento de novos produtos ou processos alinham-se de forma ocasional, ou seja, não metodologicamente garantida, com as perspectivas de resultados futuros. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central, onde ocorrem desdobramentos estratégicos do negócio para o desenvolvimento de projetos para novos produtos e processos. Ou seja, aqui as empresas possuem processos estruturados que desdobram os objetivos estratégicos formalmente estabelecidos nos projetos de desenvolvimento estabelecidos. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Como apresentamos anteriormente, as notas 2 e 3 são selecionadas quando a organização se identificar mais próxima do rótulo inferior ou central, respectivamente. Nessa questão, o rótulo superior sinaliza para organizações que possuem sistemáticas para definir os projetos de novos produtos e processos com base em uma visão mais abrangente, capaz de integrar, metodologicamente suportada, oportunidades potenciais, cenários futuros e os objetivos do negócio. Nesse rótulo, preconiza-se organizações capazes de estabelecer projetos de desenvolvimento que suportam mudanças ainda não existentes no ambiente competitivo do negócio. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Seguindo a regra que apresentamos, as notas 5 ou 6 são escolhidas quando a organização percebe que se encontra entre o rótulo central e superior, de acordo com a proximidade do texto que melhor a representa. Essa questão avalia como a empresa define para que novos projetos de produtos e processos tenham objetivos claros que contribuam nos resultados organizacionais.
No rótulo inferior, tem-se novos produtos e processos associados às contribuições informais, sem a necessidade de definição de objetivos claros associados a essas contribuições. Se a organização se encontra nesse estágio, deve sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, que é a nota 1, deve consultar o rótulo central, que nesse caso corresponde à formalização dos objetivos relacionados à contribuição dos projetos nos resultados, com determinação de metas de curto prazo. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Por fim, caso a organização perceba-se acima do rótulo central, o rótulo superior sinaliza para organizações que possuem sistemáticas, processos ou práticas metodologicamente estruturadas para a definição dos objetivos de novos produtos e processos como decorrência do planejamento estratégico. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Como em todas as questões, as notas 2, 3, 5 e 6 são intermediárias entre os rótulos e devem ser selecionadas pela empresa quando ela percebe-se um pouco acima ou abaixo do rótulo que melhor a representa. Esta questão avalia a responsabilidade dos concorrentes diante de decisões estratégicas implementadas pela empresa que agem diretamente no mercado, denotando a capacidade da empresa de pioneirismo dentro do seu ambiente competitivo. Nessa questão, o rótulo inferior representa uma organização reativa no seu ambiente competitivo, onde suas decisões estratégicas são estabelecidas como reação a mudanças realizadas pelos concorrentes. Já o rótulo central indica organizações que implementaram nos últimos 2 anos decisões estratégicas voltadas para agregar algum aspecto de diferenciação sobre seus concorrentes. Para atender a esse rótulo, esperam-se organizações capazes de promover diferenciações dos seus concorrentes. E o rótulo superior sinaliza para organizações que nos últimos 2 anos implementaram decisões estratégicas com mudanças relevantes no ambiente do negócio, onde seu pioneirismo dentro dos segmentos de mercado obrigou a resposta dos concorrentes. Podemos exemplificar com aquelas organizações que identificam uma necessidade inexplorada e suas decisões conduzem a relevantes vantagens competitivas. Já aprendemos que as organizações identificam o rótulo que melhor representa a sua realidade. Se perceberem um comportamento igual ao sinalizado em um dos rótulos, deve selecionar a nota associada a ele, 1, 4 ou 7. Se não houver uma identificação integral entre 2 rótulos, utiliza-se então as notas intermediárias 2, 3, 5 ou 6, de acordo com sua maior proximidade com um dos rótulos existentes. Muito obrigado pela atenção e não esqueçam de assistir aos próximos vídeos apresentando os outros fundamentos da capacidade de inovação e também os 4 temas de resultados de inovação.